Shalom, shalom, Shavuot, boa tarde, um bom início de semana e que você, sua família, tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de bons desafios, com ótimas vitórias e excelentes conquistas. E tudo aquilo que você propuser a fazer nesta semana, que o faça em nome de Hashem, para que Ele não somente te abençoe, mas dê a você também a graça de poder vencer as adversidades, os obstáculos, poder obter vitórias, conquistas e em tudo que você possa, juntamente com seus queridos, sua família, bendizer o nome maravilhoso do nosso Hashem, o nosso único Deus e o nosso único Salvador. Que seja uma nova semana, onde temos pela frente aí, realmente não olhando de forma negativa, mas olhando de forma positiva, que Deus tem sempre o melhor para conceder a cada um de nós, aqueles que o buscam, aqueles que o amam e aqueles que cada vez mais procuram se aproximar da sua presença preciosa, maravilhosa. Amém? Vinícius, temos aí o Vinícius conosco nessa tarde aí, Vinícius Costa, lá de Ribeirão Preto. Baruch Hashem, Vinícius. Saudades, hein, Vinícius? O Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo. O Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Né? Baruch Hashem, por estarmos aí conectados em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de abril, do ano 2021, e pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 de Nissan, do ano 5781, né? O mês de Nissan, ele contém 30 dias, e todo mês judaico que contém 30 dias, então o Rosh Chodesh, ele é comemorado durante 2 noites seguidas. Então, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, hoje nós estamos no primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana. Então, a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no segundo dia do Shabat, segundo dia da semana. Só recordando, o dia judaico é de pôr do sol a pôr do sol. Então, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos então na primeira comemoração de Rosh Chodesh, do mês de Iyar. E amanhã, né, no segundo dia da semana, no segundo dia do Shabat, ao pôr do sol, então nós adentraremos literalmente no primeiro dia de Iyar. Ok? Então, daqui a pouco vamos falar alguma coisa sobre o mês de Iyar. Baruch Hashem por isso, e hoje nós estamos a 205 dias do ano 5781, e por isso nós temos então a nossa gota de sabedoria, o nosso aprendizado para hoje, o ensinamento do nosso mestre, do nosso professor, o Rav Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração. Vamos ver então o que ele tem para nos falar nesta tarde, ok? Leocádia Pereira, Baruch Hashem, se conectando aí. A Edina Silva de Bauru, a nossa região. A Donária Carmo, também já conectada conosco, Baruch Hashem. E vamos para a nossa gota de sabedoria, o nosso aprendizado de hoje, do nosso Rav Menachem Mendel. A Edina Silva aí, tá? Acabou de se conectar, Baruch Hashem. Então, a sabedoria do mestre assim nos fala: nenhum homem pode afirmar que alcançou a verdade suprema, enquanto houver outro que não o tenha feito. A verdade suprema é uma luz ilimitada. E se é ilimitada, como poderia brilhar no campo de uma pessoa só e não no de outra?
Então, Baruch Hashem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a verdade suprema, ela só é realidade quando não somente você a encontra, mas quando ela atinge outras pessoas. Porque a verdade suprema, ela é uma luz ilimitada. E por ser uma luz ilimitada, ela não pode brilhar somente numa vida, ela precisa brilhar na vida de outras pessoas. Então, por isso, a nossa missão é trazer cada vez mais a presença da luz da verdade, para que nós possamos buscar a luz suprema. E à medida que outras pessoas vão alcançando esta verdade, a verdade do monoteísmo com fundamento judaico, a verdade sobre a crença do único e verdadeiro Deus, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não é homem nem filho do homem, aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Ensof ou infinito, aquele que é o único Deus e único Salvador. À medida que vamos externando e expandindo esse conhecimento, essa verdade vai se estendendo aos quatro ventos, norte, sul, leste e oeste. E dessa forma vai procurar cada vez mais alcançar realmente todas as pessoas. A verdade suprema em sua plenitude, nós a teremos a partir do momento da revelação do justo e do verdadeiro Mashiach. Porque aí a verdade que sairá de Jerusalém, a verdade que é a Torá, com toda a sua essência, ela irá para os quatro cantos da terra. Então se cumprirá a profecia que diz que toda a terra se encherá do conhecimento pleno de Deus. E assim será como as águas que cobrem o mar. Dessa forma, então se cumprirá a profecia e a verdade suprema, ela estará então realmente presente, irradiante, fazendo brilhar a sua luz potencial nos dias de Mashiach, a redenção final. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo é buscar cada vez mais a verdade suprema. É o nosso objetivo. Nós vamos alcançá-la plenamente a partir do momento da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Enquanto estivermos aqui, nós estamos aí com o objetivo da verdade suprema, que vem através da Torá, através dos ensinamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de todas as coisas, e através dos ensinamentos dos sábios do povo judeu, vamos aí expandindo cada vez mais a verdade. Esta é a única verdade que de fato liberta o ser humano, a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é conhecido no mundo judaico como Tanakh, né, são os escritos judaicos, as escrituras sagradas, que no mundo das nações, no mundo religioso que existe aí, né, colocaram um apelido para as escrituras hebraicas, o Tanakh, né? Colocaram lá um apelido chamando de Velho Testamento, né? Então, realmente é um apelido que foi colocado, mas não condiz com a realidade das escrituras hebraicas, né? Dentro dessa visão das nações e do mundo religioso lá fora, em que diz o Velho Testamento. Então, esse Velho Testamento, ele é o Tanakh. E esse Tanakh é a escritura hebraica, onde esta escritura hebraica, a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, é de fato, né, a palavra de Deus dada à humanidade. Então, esta é a palavra da verdade dada à humanidade. Aí, depois de algum tempo, na nossa era comum, né, Constantino, de repente, resolveu da noite para o dia, alegando que teve um sonho, né,
e nesse sonho foi mostrado para ele uma cruz, e a partir de então ele decretou a religião oficial do Império Romano, que se estendeu para as nações, chamando então, a partir daquele momento, o segmento religioso de cristianismo. E a partir de então, a partir desta árvore, né, ou desta mãe, aí nasceram milhares e milhares de denominações evangélicas no mundo afora. Mas, essencialmente, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Tanar, toda a escritura hebraica, esta é a verdade que Deus revelou e entregou às nações a partir do povo judeu. Ok? Vamos para a nossa breve prece para esses dias de pandemia, que diz assim: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra e dos perversos que estão liderando as nações, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos desse universo uma moradia digna da divindade, ou seja, uma moradia digna de Deus. Então, a nossa missão suprema, segundo os nossos sábios, diz assim: o nosso desafio diário e a nossa missão suprema é fazer de tudo aquilo que está dentro da ótica bíblica do chamado Velho Testamento, como diz aí, entre as nações, mas é conhecida como as Escrituras hebraicas ou Escrituras Sagradas, o Tanar, né? A partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, e focarmos dentro disso, dentro dos seus mandamentos, e levar em frente 2 coisas essenciais que nós temos aí. Primeira coisa é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o primeiro e grande mandamento, não resta dúvida. Está nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nos 5 primeiros livros da Bíblia nós temos o segundo grande mandamento, que também diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 princípios, eles estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos dizer assim, no campo jurídico, esta é uma possessão legal do povo judeu. Por isso que o povo judeu é chamado de filho primogênito de Deus. Deus, ele só tem um filho primogênito, o povo judeu. E as nações, o que são as nações? Os povos das nações. Os povos das nações são os irmãos mais novos do irmão mais velho, os judeus. É uma família. O primeiro pacto que Deus fez foi com Noé, após o dilúvio. Foi um pacto que Deus fez com a humanidade. Erroneamente, certos segmentos religiosos, eles dizem assim, que Deus, ele fez um pacto com Noé, que não acabaria mais o mundo com água, que agora ele vai acabar o mundo com fogo, e a raça humana vai ser dizimada pelo fogo. Interessante que, apesar de certos segmentos religiosos falarem isso, até agora não provaram biblicamente se é real, se é verdadeiro isso. Mas aí eles apelam dizendo que o novo livro, que foi editado a partir de Constantino e os seus sacerdotes, esse novo livro que foi editado e entregue às nações como chamando de um Novo Testamento, então eles apelam para este novo livro que eles defendem como tal, né, dizendo que ali está escrito que o mundo vai acabar com fogo. Mas não tem fundamento bíblico, ou seja, não tem fundamento com o que eles chamam de Antigo Testamento, que são as escrituras hebraicas, o Tanar. Deus, ele fez um pacto com Noé, mas é um pacto que ele fez com a humanidade. E o pacto que ele fez com a humanidade seria: o povo, a humanidade não será mais exterminada. Ponto. Então a cegueira ideológica, ou a cegueira dentro do campo espiritual, acaba levando para desvios teológicos e por aí afora vai. Deus fez uma aliança com a humanidade.
que a humanidade não seria extinta como aconteceu no dilúvio. Não é uma questão das águas e agora com fogo. É uma questão do extermínio da raça humana, com exceção da família de Noé, naqueles dias. A raça humana não será novamente exterminada, nem que tenha aí uma família à semelhança de Noé, vamos assim dizer, né? Que seja uma família de pessoas justas, que vai ter aí, né? Outrora foi uma arca, e agora vai acabar com fogo. O que acontece? Ele vai ter o quê? Qual que vai ser entre aspas, a arca dele para não ser dizimado pelo fogo? Não tem isso. Então, Deus ele fez uma aliança com a humanidade, e a humanidade não será exterminada. Por isso é que o sistema ideológico do establishment, globalismo, sistema, todo aquele sistema perverso que vem dentro do escopo de socialismo comunista, um governo mundial e companhia limitada, são todos associados para um fim comum. O fim comum deles é tirar a consciência divina, quer dizer, fazer com que as pessoas não acreditem mais em Deus, percam a consciência divina, a consciência de Deus. O segundo plano deles, se eles, entre aspas, né, se eles conseguirem eliminar esse primeiro grande mandamento, em que as pessoas não pensem mais em Deus, aí parte para o segundo plano, para o segundo passo, que é o quê? Que as pessoas não tenham mais amor ao próximo. Então essa forma, por exemplo, que os faraós da atualidade estão fazendo, usando a pandemia como pano de fundo e querendo trancar todo mundo dentro de casa, é exatamente em nome de que eu estou cuidando de vocês, vocês precisam amar o seu próximo, por isso vocês se isolem para não contaminar o seu próximo. Então esse isolamento trancafiado dentro de casa, dentro de prisões, é a prisão domiciliar que eles estão executando sobre você, é a prisão domiciliar. Você está condenado a uma prisão domiciliar sem ter cometido crime. É uma forma de esfriar o amor para com o próximo. Simplesmente isso. Eles levam as pessoas para o egoísmo. O que importa é só a minha família. E se preocupa só com a minha família. Se fecha só em minha família. E o próximo que se dane. Essa é a ideologia deles. Então, por isso, nós precisamos estar atentos realmente àquilo que as lideranças geopolíticas estão fazendo por aí afora, o sistema judiciário e companhia limitada, o que eles estão fazendo. Você tenha sempre por objetivo ou visão dessas duas coisas principais. Deus, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar. Dentro desse escopo família, nós não podemos esquecer do pacto que Deus fez com a humanidade, com Noé. Então, a minha família, ela é uma parte do pacto da humanidade. Todas as famílias fazem parte do pacto da humanidade. Porque todas as famílias pertencem à classe, à categoria chamada humanidade. Esta é a grande família. E é isso que Deus fez, um pacto com a família, um pacto com a humanidade. Seja quem for que queira destruir esses dois pilares da sociedade, tenha certeza de uma coisa: estão a serviço do mal, estão a serviço dos perversos. Ponto final. Se você aceita dentro da ótica bíblica, amém, continue aperfeiçoando isso. Se você não acredita nisso, não aceita isso, siga teu caminho, boa viagem. Lá na frente você vai ter um encontro terrível com a realidade. Ok? O Rebbe, o nosso Rebbe, ele diz assim: na véspera do dia 28 de Nissan do ano 5751, portanto, no dia 11 de abril de 1991,
O Rebbe fez um apelo emocionado aos seus seguidores e à comunidade judaica em todo o mundo, para aumentarem os esforços para trazer Mashiach e a suprema redenção. Ditas numa voz angustiada e com termos pessoais que não lhe eram característicos, as palavras do Rebbe chocaram profundamente os Hassidim, os discípulos, presentes à sinagoga do Rebbe, e ecoaram em todo o mundo. Abrindo aspas, gritou o Rebbe, abre aspas, como é possível que a redenção ainda não tenha sido atingida? Que apesar de tudo que aconteceu e tudo que tem sido feito, Mashiach ainda não chegou? O que mais posso fazer? Já fiz tudo o que podia para levar o mundo a verdadeiramente exigir e clamar pela redenção. A única coisa que me falta fazer é transferir o assunto para vocês. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir isso. A luz mais sublime e transcendente que precisa ser atraída ao nosso mundo com ferramentas pragmáticas. Já fiz tudo o que podia, agora entrego a vocês. Façam todo o possível para trazer o justo Redentor imediatamente. Já fiz a minha parte. A partir de agora, tudo está nas mãos de vocês. Fecha aspas. Os nossos mestres rabinos, desde esse dia 11 de abril de 1991, têm trazido realmente este clamor angustiado do Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. O que precisava ser feito, ele fez dentro da sua liderança. Tudo que precisava ser dito, ele o fez. Tudo que a visão dada por Hashem a ele foi dada, e ele levou adiante e mostrou, ensinou e revelou a todo mundo racídico, a partir de Nova York, para todo o segmento Chabad no mundo inteiro. Então, no seu grito, no seu clamor angustiado, ele disse, fiz o que precisava ser feito. A única coisa que me falta fazer é entregar a voz. Ele estava dizendo todos os rabinos do Chabad, todos os judeus do Chabad. Agora, a única coisa que me falta é entregar a vocês para que o façam, e para que o façam de todas as formas, para que alcance realmente a atrair o mundo, as nações, ao monoteísmo, a crença no único e verdadeiro Deus, e a clamar para a revelação do justo Mashiach. Então, por isso ele diz, já fiz a minha parte, a partir de agora, tudo está nas mãos de vocês. Foi a partir desse momento em que realmente foi levado a responsabilidade a todo mundo, a todo o mundo rabínico do Chabad, para ir de encontro às nações, para ir de encontro aos não-judeus. O que compete a vocês agora é ir às nações, levar o conhecimento do verdadeiro monoteísmo com a base judaica e atrair o mundo, as nações, para o verdadeiro monoteísmo, para que o justo e verdadeiro Mashiach se revele rapidamente. E pela graça bendita de Hashem, está se cumprindo isso daí, principalmente nos nossos últimos 10 anos, está se cumprindo isso nos quadrantes da Terra. Então, nós podemos dizer, segundo aquilo que diz Rambam, Maimônides, segundo aquilo que está, o que ele diz alicerçado nas Escrituras, no Tanakh, nas profecias, no próprio
todo o compêndio do Tanar, já podemos sim ouvir os passos de Mashiach. Os sinais estão aí. E nós precisamos levar avante essa missão. Os rabinos chegaram até os não-judeus, trouxeram. Os não-judeus estão aos milhares e milhões do mundo afora, estão abraçando cada vez mais o monoteísmo. Estão levando aos seus pares próximos, aos seus vizinhos, às suas comunidades, cidades, estados e países. Estamos vivendo o limiar do 6º milênio. Por isso, mais do que nunca, os nossos mestres dizem que a revelação do justo Mashiach seja para os nossos dias, seja para o nosso tempo, seja para agora. Amém. Então, amados, já fomos alcançados e ombro a ombro com os judeus, precisamos levar cada vez mais avante, cada vez mais em frente essa realidade. Então, não permita que trancam você numa prisão domiciliar e você fique não seja nenhum dos 4 macaquinhos e siga em frente. Não tem coisa melhor do que olho no olho, face a face, não só da forma virtual, mas principalmente a forma presencial, para falar às pessoas realmente do monoteísmo, a crença no único e verdadeiro Deus, o único e o verdadeiro Salvador, o soberano, o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque é tempo e próximo está a revelação do justo Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana e nós estamos iniciando a semana de 2 parashiot, de 2 porções da Torá. Então, nessa semana, nós vamos estudar a 27ª porção, Tazria, que significa conceber, e a 28ª parashá, de nome Metsorá, né, que é traduzido numa linguagem bem simples e bem comum, como muitas vezes aí como leproso, né? Mas nós vamos ver aí que não é exatamente essa tradução aí, ok? Então, nessa semana nós vamos estudar 157 versículos, 2 porções da Torá, ok? E nessas 2 porções da Torá, então, com a graça de Hashem, permitindo ele, vamos chegar então no próximo fim de semana, né? Com a conclusão, desde o dia 17 de outubro de 2020, com 3.195 versículos, né? Então nós temos aí uma semana pela frente de desafios, 2 porções da Torá, né? Do livro de Vaikra, Levítico, e nós vamos ler então e estudar essas 2 porções aí, ok? Então hoje nós temos a nossa primeira porção, que vai do capítulo 12 de Levítico até o capítulo 13 e o verso 23, né? Então nós temos aí coisas importantíssimas a aprendermos com referência a nossas 2 porções. Então, a nossa primeira porção é Tazria, né? E a segunda porção é Metsorá. Estaremos lendo juntos, né? Dentro da sequência da Aliá, nós vamos chegar no fim de semana lendo as 2 porções completas, ok? Então a nossa primeira porção é Tazria e a segunda Metsorá. E nós teremos aí sobre a questão de Tsaraat na primeira porção. A questão de Tsaraat, ela
principalmente, né, é uma manifestação física de uma doença espiritual. É uma punição enviada por Deus, primeiro pelo pecado de maledicência, entre outras transgressões de comportamento antissocial. Então nós vamos ver esses detalhes aí, né? Uma questão de maledicência e de transgressões de comportamento antissocial. Então, ela Tsaraat, ela é uma doença que manifesta fisicamente devido a uma doença espiritual. A doença espiritual, ela vai se refletir no físico do transgressor, né? Então nós vamos ver esses detalhes aí, certo? E a segunda porção que fala Metsorá, ela realmente significa aquele que tem Tsaraat, é aquele que tem a doença espiritual manifestada no seu físico, né? Então, Metsorá, ela está ligada à palavra Motsirá, que significa alguém que fala mal, maledicência ou um comportamento antissocial, né? Então, simplesmente resumindo assim, né? Essas duas porções serão verdadeiras porções de puxões de orelhas. Esperamos que no final da semana nós não tenhamos aí, né, aquelas orelhas de Dumbo, né, do elefante Dumbo. Uau! O orelhão, né? Mas que nós possamos com humildade aprendermos as lições que nós temos aí sobre a questão da maledicência, né? E das transgressões de comportamento antissocial, né? A famosa palavrinha, né? Fofoca. Fofoca é falar mal de alguém, né? Então, a raiz do problema é essa daí, exatamente, ok? Luiz Ribeiro, o arco-íris, segundo o Rabino, afirma que o arco-íris é o símbolo eterno de que não importa quão desolador o futuro possa parecer, Deus sempre liderará a espécie humana ao seu objetivo final. Sim, é real isso daí, os sábios ensinam isso daí verdadeiramente. Um outro detalhe sobre o chamado arco-íris, né, que no pacto com Noé é chamado apenas de arco, né? O arco, quando Deus fala com Noé, este é o arco da aliança. E quando eu ver, Deus está dizendo a Noé, Deus dizendo, quando eu ver o arco, me lembrarei da aliança, da Brit. Por que Deus fala exatamente isso? Quando eu ver o arco, me lembrarei da aliança. O arco, por mais belo que seja, na realidade, esse arco, quando ele aparece, na realidade é uma grande advertência para a humanidade. É por isso que nós vimos na gota de sabedoria de ontem, do Rebbe, e no ensinamento de ontem, que as pessoas, elas não são ensinadas a aprender a olhar para dentro da sua alma. Por isso que ela se envolve muito com seu ego, egoísmo, tudo para eu, tudo para mim. E essa questão de faltar professores, como diz o ensinamento, né, dos nossos sábios, de que pessoas, né, professores venham ensinar a olhar para dentro da nossa alma, para ver o que realmente nós já sabemos, que está escondido lá dentro. Então, quando Deus disse, né, quando eu ver o arco, eu me lembrarei da Brit, eu me lembrarei do pacto, da aliança, que não vou extinguir a raça humana novamente. Por que ele diz isso? Porque toda vez que o arco aparece no céu, é na realidade uma advertência para o povo, que significa que o pecado da humanidade está elevado. E se não fosse o arco, a humanidade seria extinta novamente. É esta a realidade do arco. Então, amados, né,
a misericórdia do Eterno é que continua sustentando o pacto com a humanidade. E é por isso que nós precisamos aproveitar e levar à frente, né, os ensinamentos da Torá, para que as pessoas sejam atraídas cada vez mais ao único e o verdadeiro Deus. Amém? Então está aí, ok? Na descrição do nosso vídeo aí, da nossa live, nós temos aí os nossos canais. E eu esqueci de colocar aí o canal nosso, os 2 canais nossos do Telegram. Então no Telegram nós temos aí o canal Bnei Noach, Bauru e região, que é o canal de estudos, onde nós colocamos os estudos para aqueles que estão inscritos, né, e aqueles que vierem a se inscrever, possam entrar no canal de estudos, ver, estudar, etc. e tal. E o segundo canal que nós temos lá, Bnei Noach, Bauru e região, é José Marmol 2, número 2, José Marmol e o número 2. Esse é o canal do chat. É ali onde as pessoas fazem suas perguntas, fazem os seus comentários, fazem as suas observações. Então é um canal do chat, é um canal de interagir com os componentes, né, do grupo sobre a questão dos estudos ou alguma coisa referente à atualidade, para poder ali discutir, ok? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva, e quem está inscrito, deem vida aos canais, né? Visitem o canal de estudos, certo? E visitem o canal do chat, e põe ali para esquentar a brasa, ok? No bom sentido, óbvio, né? E assim vamos lá. E também na descrição do nosso vídeo aí, da nossa live, está a conta bancária para aqueles que quiserem voluntariamente fazerem doações, está aí, ok? Sobre a questão das doações, tem pessoas que enviam as suas doações e através da sua doação, quando cai na conta, não tem a identificação da pessoa. Não sei se porventura a pessoa não quer ser identificada ou se esqueceu, né? Então, quando acontecer alguma coisa nesse sentido, mande, né, no nosso PV o comprovante do seu depósito, para que nós possamos enviar lá à tesoureira e ela fazer as anotações devidas, né, daqueles que estão fazendo as suas doações aí, ok? Então, esses são os nossos recados iniciais aí. Vamos em frente à nossa aliá, e depois da leitura temos ainda alguns comentários sobre a questão de Tzaraat e Metzorá, né? São coisas preciosas para nós estarmos aprendendo aí. Vamos primeiro à leitura com os comentários de Rashi e depois os demais comentários dos nossos sábios. Capítulo 12 até o capítulo 13, verso 23, que diz assim: Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas dizendo, se sua mulher abortar um feto dissolvido ou der à luz com êxito um filho homem, tornar-se-á ritualmente impura e assim permanecerá por 7 dias. Especificamente, ficará ritualmente impura no mesmo grau em que fica durante os dias de seu fluxo menstrual, mesmo que não sangre no parto. No 8º dia após o nascimento de um menino viável, a carne de seu prepúcio será circuncidada. Passados 7 dias completos desde o parto, ela se imergirá em um mikvê. Essa imersão a purifica da impureza ritual causada pelo parto. Nos próximos 33 dias, ela permanecerá em estado transicional, durante o qual a impureza por sangramento é postergada, e portanto seu sangue uterino não é fonte de impureza caso ela sangre. Após o 40º dia a contar do parto, o sangramento uterino voltará a torná-la ritualmente impura, como normalmente acontece à mulher após dar à luz. Normalmente, depois de fazer a imersão em um mikvê para purificar-se de impureza ritual,
O indivíduo pode comer terumá após um anoitecer, se for sacerdote ou membro qualificável de sua família, e comer carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo na manhã seguinte. No caso da mulher que dá à luz um menino, porém, esses pontos de corte serão atrasados. Ela não comerá nenhum alimento consagrado, nem entrará no santuário até que completa os 40 dias de sua purificação, dessa forma de impureza ritual. Assim só poderá comer terumá após o anoitecer subsequente ao 40º dia. E só na manhã seguinte poderá comer carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. Por esse dado aqui, você, se não sabe, passa a saber, quem sabe vamos recordar. É por isso que existe a famosa dieta pós-parto da mulher, que é chamada de quarentena, 40 dias. Ela fica reclusa, no bom sentido, na sua casa, né? Onde ela fica ali 40 dias numa recuperação. Por isso, entre as nações, antigamente existia isso, os 40 dias da recuperação da mulher. Não era um isolamento no sentido obrigatório, imposto, né? E tinha que ficar numa prisão domiciliar. Não, era um período em que a mulher ficava em casa para que ela pudesse recuperar todas as suas energias, todas as suas forças, porque depois de 40 dias, o ciclo menstrual voltará à normalidade. E ela precisa, né? Deu à luz a uma criança, ela precisa se recompor, ela precisa recuperar energias, forças, ela precisa de nutrientes, vitaminas, substâncias que venham trazer ao seu organismo completamente vigor e saúde. Ao mesmo tempo, isso também está em conexão com a vida espiritual da mulher. Então, antigamente se usava muito essa questão dos 40 dias da mulher ter a sua famosa dieta, né? Parece que tem um outro termo que se usa também nesse sentido aí da quarentena da mulher, né? Então, nesse sentido, as nações que ainda tinham seguiam uma boa parte de grandes coisas que estavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, faziam. Hoje não, hoje, né, a mulher dá à luz hoje, à tarde já está não sei aonde, já vai para casa não sei de quem, já vai numa festa não sei que lá, e por aí afora vai. Antigamente a mulher ela tinha mais a sua recuperação, né? Ela era mais moldada numa alimentação mais sadia, equilibrada, né? Justamente para que tanto o seu útero, o seu órgão reprodutor pudesse adquirir todos os nutrientes, vitaminas, etc. e tal, para recompor o seu útero, recompor todo o seu sistema reprodutor, bem como os demais órgãos, né? E a mulher, no final dos 40 dias, ela estava bem saudável, bem forte, para dar continuidade à normalidade da sua vida. Hoje não, né? Hoje não se existe respeito nenhum com referência a essa dieta, né? Então, a mulher, ela dá à luz de manhã, na hora do almoço já estão dando para ela vatapá, feijoada, macarronada, e só falta dar chumbo derretido para ela comer, né? E todo mundo acha normal, acha tudo uma normalidade, né? Então isso daí traz realmente, no futuro, traz problemas sérios para a própria mulher, né? Então aquelas que respeitam ainda, né? No mundo judaico nem precisamos dizer, porque elas respeitam mesmo, né? Sem sombra de dúvidas. Mas no mundo não judaico, né? As mulheres que têm essa retórica aí de prevalecer a sua dieta saudável, né? Que permaneça e que ensine as suas filhas a fazerem isso daí. E nós temos aqui interessante que a mulher, quando dá à luz a um menino, ela tem um período de 33 dias, né?
que permanecerá em um estado transicional. Ela vai até os 40 dias, mas a questão transicional, com referência a ela ter dado à luz a um menino, termina no 33º dia. Depois nós vamos ver quando ela dá à luz a uma menina. Aí nós vamos fazer o paralelo, o porquê disso e o porquê daquilo. Vamos continuar? Então, verso 5, capítulo 12. Se ela der à luz a uma menina, tornar-se-á ritualmente impura, no mesmo grau em que fica durante sua menstruação, e assim permanecerá por 2 semanas. Do menino, ela permanece 1 semana, pelo seu ciclo menstrual. Quando ela dá à luz a uma menina, ela permanece 2 semanas inteiras, né, durante o mesmo grau em que fica durante sua menstruação. Então ela vai para 2 semanas, com referência a dar à luz à menina. E assim permanecerá por 2 semanas em vez de 1. Passadas essas 2 semanas, ela se imergirá em um mikvê. Essa imersão a purifica da impureza ritual causada pelo parto. Seu período transicional também durará o dobro que o da mulher que dá à luz ao menino. Ela permanecerá em tal estado, durante o qual a impureza por sangramento é postergada. Seu sangue uterino não é fonte de impureza, de impureza. E lhe é proibido comer alimento consagrado e entrar no santuário por 66 dias adicionais. Similarmente, só poderá comer terumá após o anoitecer subsequente a 80 dias e só na manhã seguinte poderá comer carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. Quando terminar o período de sua purificação, seja de 40 dias por um filho ou de 80 dias por uma filha, então na manhã seguinte ela levará um cordeiro de até 1 ano de idade como oferenda de elevação e um pombo jovem ou uma rola como oferenda de pecado e a entrada da tenda da reunião, e os dará ao sacerdote, e o sacerdote ofertará a oferenda de pecado diante de Deus, e assim fará expiação por ela, dado que até esse instante a mulher está proibida de comer carne sacrificial ou entrar no recinto do tabernáculo. Ela era considerada impura sob esse aspecto aqui. Ou seja, nós temos aqui nós temos aqui 33 dias para a mulher quando dá à luz a um menino e 66 dias quando ela dá à luz para uma menina, Então, o menino, ela tem a primeira semana, 7 dias, uma semana que ela fica impura, e depois ela vai para o mikvê, para o seu ato de purificação. Ela entra em 33 dias, que é transicional, certo? Por causa de ter dado à luz a um menino. No 40º dia, depois de 40 dias, ela vai levar a entrada do tabernáculo. Ela leva um cordeiro de 1 ano de idade, né? No máximo com 1 ano de idade, como oferenda de elevação. Esse cordeiro é oferenda de elevação. Ela está voluntariamente manifestando o seu desejo de reaproximar-se de Deus através do ritual de purificação. Ao mesmo tempo, ela leva um pombo jovem ou uma rola jovem como oferenda de pecado. Então, portanto, nós estamos vendo aqui que a oferenda de pecado é um pássaro, seja pombo ou seja uma rola, ou uma rolinha, como se diz, né? Certo? Como oferenda de pecado. O cordeiro não é oferenda de pecado, é oferenda de elevação, uma oferenda voluntária para se aproximar de Deus.
Quando é uma menina, então ela fica no estado de impureza 2 semanas, vai para o mikvê, faz o ritual de purificação. Depois ela entra num período de 66 dias, que também é chamado de um período transitório, porque ela deu à luz a uma menina. E só depois de 80 dias completados, certo? Que ela vai à entrada do templo e age da mesma forma. Leva um cordeiro até 1 ano de idade para o sacrifício de elevação, ou um pombo ou uma rolinha para o sacrifício, oferenda de pecado, né? Por que que quando a mulher dá à luz a uma menina, tudo é dobrado e do menino não? Então, uma resposta assim bem simples, fácil de entender. Somente a mulher, ela pode dar à luz a um ser vivo, a um ser humano. Somente a mulher, com esta dádiva que Deus lhe deu, somente a mulher, ela nesta ação, neste ato de dar à luz a um ser humano, somente a mulher é que mais se aproxima de Deus, o que é Deus, como Criador. Só a mulher tem essa dádiva. Não adianta o sexo oposto querer fazer gracinha e dizer: me sinto mulher, sou mulher. Só você acredita nisso. E só quem perde a consciência divina e a consciência de família que acredita nisso. Ponto. O homem, ele vai ser homem mesmo depois de morto. E a mulher vai continuar sendo mulher mesmo depois de morta. Não tem como inverter essa situação. Opção sexual é uma coisa. Mudar sexo não tem como. Ok? Por que então, quando a mulher dá à luz a uma menina, tudo é dobrado na sua recuperação e na sua preparação de purificação e de voltar realmente ao convívio normal dentro da própria sociedade, uma questão social, e dentro da própria questão templo, no sentido espiritual, certo? Por quê? Porque quando a mulher dá à luz a uma menina, ela acabou de gerar, ela acabou, melhor dizendo, de dar à luz a uma outra fonte de vida, que no futuro dará à luz a outros seres humanos. Quando a mulher dá à luz a uma menina, tanto no âmbito espiritual como no próprio âmbito físico, o esforço dela é tudo dobrado. É tudo dobrado. As forças negativas, elas não querem que a mulher dê à luz a um ser humano. As forças negativas não querem, muito mais ainda, que a mulher dê à luz a uma outra fonte de gerar vidas, que é uma menina, que no futuro vai gerar novos seres humanos. Por isso, amados, que quando a lei do aborto é aprovada num país, triste é a sina daquele país. Quando alguém é favorável ao aborto, respeitando as suas exceções, sem sombra de dúvidas, quando alguém apoia o aborto, ele é radicalmente contra Deus.
Por isso que o sistema que está aí fora e que estão usando o pano de fundo chamado pandemia, eles querem tirar das nações a consciência de Deus e a consciência de família. Se você, vamos fazer uma suposição, se o movimento feminista ele dominar o mundo, graças a Deus não vai dominar, a humanidade está enfadada a acabar. Por quê? É só você analisar o movimento feminista. 100% favorável ao aborto. Ponto. Quer dizer, não são favoráveis ao nascimento de novas pessoas. Interessante que elas não chegam para a mãe delas e falam para elas: por que que você deixou eu nascer? Por que que você não me abortou? É muito legal, entre aspas, sentenciar à morte aqueles que estão 100% indefesos no ventre de suas mães. Mas é interessante que uma mulher grávida de um magnata, um ricaço, ela não é favorável ao abortar. Porque se ela abortar, ela vai perder a sua fonte. Interessante, né? As 2 pesos e 2 medidas. Ok? Entenderam por que a diferença a mulher quando dá à luz a um menino e a mulher quando dá à luz a uma menina? Qualquer coisa, pergunte. Se não der tempo de responder aqui, a gente responde posteriormente as perguntas, ok? Continuando então, verso 7, capítulo 12. O sacerdote primeiro ofertará a oferenda de pecado diante de Deus e fará expiação por ela. Ela será purificada da impureza ritual que contraiu ao dar à luz a uma criança da fonte de seu sangue. Esta é a lei que se aplica à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos por um cordeiro para fazer sua oferta de elevação, em vez de ofertar um cordeiro por oferta de elevação e uma ave por oferenda de pecado, tomará então 2 rolas ou 2 pombos jovens e ofertará um como oferenda de elevação e um como oferenda de pecado. O sacerdote primeiro fará expiação por ela, por meio da oferenda de pecado, e ela assim se livrará dessa impureza. Então, ele ofertará a oferenda de elevação em nome dela. Ou seja, o sacerdote, ele aceita as 2 oferendas, a oferenda de pecado e a oferenda de elevação, né? A oferenda de pecado ele faz primeiro e em seguida ele faz a oferenda de elevação, ou seja, faz a oferta de pecado, remove, né, aquele pano de pecado, e aí o canal fica aberto com Deus e a oferta de elevação ela fica livre, então, a conexão da mulher para com Deus. A partir agora do capítulo 13, nós temos aqui nós vamos entrar na questão de Tsaraat, que se desenvolve a partir de uma lesão cutânea branca. Então vamos entrar agora aqui nessa questão. A primeira aqui nós vimos sobre a questão da mulher dar à luz a um menino ou menina, o que ela precisa fazer. O menino tem aquela questão do 8º dia, que é feita a Brit Milá, a circuncisão, que é remover a carne do prepúcio. E agora nós entramos na questão aqui de Tsaraat, né? Apenas recordando, a Brit Milá, ela é uma ordenança, portanto um dever para o judeu, e todo menino que nasce no 8º dia é levado diante lá
do rabino específico, especialista em fazer de fato a Brit Milá, a circuncisão, e ali é feita a circuncisão e há uma grande festa para toda a família, ok? O Benei Noah deve fazer Brit Milá? Não. Ele é obrigado a fazer? Não. Ele pode fazer? Sim, desde que ele busque uma orientação com o rabino. Então, o Benei Noah, o não-judeu, quer fazer circuncisão, então ele procure o seu rabino, no caso nosso, Rav Yaakov Gerensad. Converse com ele, fale das suas intenções e ele vai te dar a orientação devida, como deve fazer. Lembre-se de um detalhe, a circuncisão, o Benei Noah que quiser fazer, ele vai ter que obedecer a Halahá, a lei judaica. Não é ir para um hospital, ser anestesiado, e o médico faz aquela cirurgia que é mais conhecida como fimose, né? E sai bonitão, todo bonito, né? Não. Tem que seguir a orientação rabínica, ok? Então, vai lá, quem quer fazer. Então, capítulo 13. Deus falou a Moshe e mandou transmitir suas palavras a Arão, dizendo: além da impureza ritual contraída por meio do parto, né, morte ou certos efluxos do órgão reprodutor, existirá a partir de agora a possibilidade de a pessoa ou suas posses tornarem-se ritualmente impuras por causa de uma doença denominada Tsaraat, cujos sintomas são tipos específicos de lesão ou descoloração, como se verá a seguir. Essa doença acomete caracteristicamente indivíduos de excelente caráter e elevada moral. Então, essa doença, ela ataca pessoas que são de um excelente caráter e de uma elevada moral. No entanto, essas pessoas, elas cometeram o pecado da fofoca, difamação ou arrogância. Caso se manifeste no corpo a Tsaraat, aparecerá na cabeça se o indivíduo for culpado de arrogância e em outro lugar se ele for culpado de fofoca ou difamação. Trata-se de uma enfermidade inteiramente espiritual. Ela não é uma doença transmissível por vírus, bactérias ou qualquer coisa semelhante. Ela é uma doença que tem como característica específica, espiritual e milagrosa, porque ela aparece e desaparece sem uso de medicação. Trata-se de uma enfermidade inteiramente espiritual e milagrosa, que não tem relação com nenhuma doença natural nem causa fisiológica. Se o indivíduo tiver, então nós temos aqui 4 questões para serem analisadas. Primeira, se o indivíduo tiver uma mancha branca como lã. Segundo, uma mancha branca como a membrana do ovo. Terceiro, uma mancha branca como a neve. E quarto, uma mancha branca como cal. E, numa análise, se uma mancha de qualquer um desses 4 grupos de brancura com traços vermelhos, mas não tanto traços vermelhos que a façam perder a aparência branca, na pele de sua carne, cobrindo pelo menos uma área equivalente a um quadrado de lado igual ao diâmetro de um feijão, e com base nos sintomas que logo serão descritas, ela parecer formar uma lesão de Tsaraat na pele de sua carne, ele será levado a Arão e o sumo sacerdote ou um de seus filhos, os sacerdotes comuns, ou seus sucessores, pois somente eles estão autorizados a declarar uma pessoa ou coisa pura ou impura em função da Tsaraat. Ou seja, essa enfermidade, ela é 100% uma consequência de uma doença espiritual. E somente o sumo sacerdote e os sacerdotes
Kohen Gadol e os Kohanim, que tinha, né, realmente as condições de poder dizer é ou não tsarat. Não obstante, se um sacerdote equivocadamente declarar puro alguém que na realidade estiver impuro, a sua declaração não terá efeito, certo? Então, uma vez que o sacerdote deve examinar a lesão antes de declarar a pessoa pura ou impura, um sacerdote cego não é habilitado para tal questão. Então, sacerdote cego não entra nessa questão. Ele não tem condições físicas e técnicas de avaliar a situação. Uma mancha de cor branca mais escura do que esses 4 graus de brancura mencionados é uma simples falta de pigmentação, que não se transforma em tsaraat. A tsaraat pode desenvolver-se a partir de qualquer um desses 4 tipos de mancha branca. Há 3 sinais que indicam que uma lesão branca se transformou em tsaraat: pelos brancos, carne saudável, e propagação, que vai se estendendo pela pele afora. As regras referentes aos pelos brancos são as seguintes: o sacerdote examinará a lesão da pele de sua carne, e se 2 ou mais pelos originalmente escuros dentro da lesão se tiverem tornado brancos desde o surgimento da lesão, se a aparência da lesão, no caso de uma mancha branca como a neve ou branca como cal, for mais funda que a da pele não afetada de sua carne por causa de seu brilho, embora a mancha não seja realmente mais funda que a pele, ou no caso de uma mancha branca como lã ou branca como a membrana do ovo, se a aparência da lesão não for mais funda que a pele por causa da falta de brilho, ela é lesão de tsaraat, né? Então, a lesão de tsaraat, ela é mais parecida com aquela questão da, como que chama? Da sarna. Que a sarna ela vai comendo pelo e a pele e vai aprofundando na pele e na carne da pessoa. São aquelas lesões, né, dessas coceiras que vão se tornando cada vez mais profunda, né? Então, essa é mais parecido com isso daí, né? Nesse sentido aí, né? A lepra, como falaram, né? Posteriormente, né? Falaram em lepra, aquelas coisas todas, né? Então, não tem nada a ver com lepra propriamente dita, né? Foi uma tradução errônea, né? E outra coisa, ela não é uma doença contagiosa. Nós já vimos aqui que ela não é contagiosa, ela é uma doença espiritual que se reflete no corpo físico da pessoa, que ela está doente espiritualmente. E tendo contato com essa lesão, não contamina, não é transmissível, vamos assim dizer, ok? Então não é uma doença transmissível, certo? Então nós vamos ver aqui o porquê do isolamento. Não é por causa de perigo de contaminação, certo? Não é por causa disso. Então, quando vir isso, o sacerdote o declarar ritualmente impuro. Se a lesão na pele de sua carne for uma mancha branca como a neve ou branca como o cal, cuja aparência seja mais funda que a da pele não afetada, ou uma mancha branca como lã ou branca como a membrana do ovo, cuja aparência não seja mais funda que a da pele não afetada, porém nenhum pelo anteriormente escuro se tiver tornado branco desde o surgimento da lesão, e não houver nenhuma área de pele saudável dentro da lesão, então o sacerdote isolará a pessoa com a lesão de uma casa separada por 7 dias, durante os quais o sacerdote não a verá, para que possa depois discernir se a lesão se espalhou nesse período. O indivíduo isolado é considerado ritualmente impuro, tanto quanto alguém com o diagnóstico concluído de tsaraat. No entanto, ele não é banido do acampamento, ou posteriormente, depois que nos organizarmos em 3 acampamentos concêntricos dos 3 acampamentos,
como ocorre aquele que tem o diagnóstico conclusivo. No 7º dia, o sacerdote então examinará. Se a lesão tiver permanecido igual à sua aparência, isto é, a cor, se a lesão não houver crescido e se espalhado na pele, nenhum pelo anteriormente escuro dentro dela se tiver tornado branco, e nenhuma área de carne saudável houver surgido dentro dela, como o sacerdote então o isolará por 7 dias pela segunda vez, para confirmar se realmente não é de Tsaraate. Contudo, se a lesão se estiver espalhado, cobrindo uma área maior do corpo, ou pelos antes escuros dentro dela se tiverem tornados brancos, ou uma área de carne saudável houver surgido dentro dela, o sacerdote o declarará impuro. Por outro lado, se a lesão tiver diminuído de tamanho ou ficado mais escura, a ponto de não mais se classificar como um dos 4 tipos de manchas brancas mencionados, o sacerdote o declarará livre dessa impureza e ele passará pelo processo de purificação. O 7º dia da primeira semana de isolamento também conta como o primeiro dia da segunda semana de isolamento. Após a segunda semana de isolamento, o sacerdote o examinará no 7º dia, portanto no 13º dia, porque é a segunda semana, pela segunda vez. Se a cor da lesão não houver ficado mais escura ou ela se estiver espalhado, cobrindo uma área maior do corpo, ou pelos antes escuros dentro dela se tiverem tornado brancos em uma área de carne saudável, é Tsaraate, e o sacerdote o declarará impuro. Porém, se nenhum pelo anteriormente escuro se tornou branco, a lesão se tiver tornado mais escura, e a lesão não se houver espalhado na pele, então o sacerdote o declarará livre dessa impureza, e ela se tornará, pois então estará claro que a lesão não é um caso de Tsaraate. Ela se tornou uma enfermidade diferente, denominada de Mishpachat, que não causa impureza. Não é necessário um 3º período de isolamento. Ele imergirá a si mesmo, as suas roupas em um mikvê, e passará pelo resto do processo de purificação, que será descrito mais tarde, e então de fato estará livre dessa impureza. Se a Mishpachat se espalhar na pele algum tempo depois que a pessoa for mostrada ao sacerdote por sua purificação no 13º dia, ela será mostrada novamente ao sacerdote. O sacerdote vai então analisar, examinar. Se a Mishpachat se tiver espalhado na pele desde o exame anterior, o sacerdote então vai declará-lo impuro, pois não se trata mais de Mishpachat, ela se tornou Tsaraate. Então, as regras referentes ao 3º ciclo de Tsaraate, o surgimento de carne saudável dentro da lesão, se um indivíduo tiver uma lesão branca que aparente ser Tsaraate, por enquadrar-se em uma das 4 categorias de brancura mencionadas, será levado então ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se houver na pele uma mancha branca como lã ou qualquer um dos 3 tipos de lesão branca, e ele estiver tornado brancos, ao menos 2 dos pelos previamente escuros dentro dela, ou se houver uma mancha branca como lã, uma área contígua de carne saudável e viva, pelo menos do tamanho de uma lentilha, e inteiramente dentro da lesão, então é um caso de Tsaraate antiga, purulenta, remanescente sob a pele, nova e saudável de sua carne. Tanto nesse caso como dos pelos recém-embranquecidos, o sacerdote o declarará impuro. Não isolará para observação, porque ele está indubitavelmente impuro. Como vimos, a propagação da lesão indica que ela é Tsaraate. Não obstante, se a Tsaraate romper
por toda a pele, a ponto de a tsaraat cobrir toda a pele da pessoa com a lesão da cabeça aos pés, onde quer que os olhos do sacerdote possam vê-la. O sacerdote o examinará. Se a tsaraat tiver realmente coberto toda a sua carne, ele declarará o indivíduo com a lesão livre dessa impureza. O fato de que ele se tornou inteiramente branco indica que a lesão não é uma anomalia, e sim um estado natural de seu corpo. Portanto, ele não está impuro, né? Ou seja, o seu corpo inteiro perdeu a pigmentação da pele. E ao perder essa pigmentação da pele, o seu corpo se tornou completamente esbranquiçado. Então não é uma doença, não é tsaraat, né? Não é uma doença espiritual sendo refletida no corpo físico, certo? É uma anomalia da pigmentação da pele, que ela perdeu a sua pigmentação, ok? Então, no dia em que a área de carne viva, pelo menos no tamanho de uma lentilha, aparecer nela, se tornará impuro, que é a questão da tsaraat, que ela vai tornando, né, os pelos brancos, vai corroendo a pele, vai aprofundando na pele. Essa é a tsaraat. O sacerdote examinará a carne saudável, viva, e o declarará impuro. O surgimento da carne viva indica que a pessoa está impura, é lesão de tsaraat. Porém, se a carne saudável viva tornar-se branca novamente, ele irá ao sacerdote, e o sacerdote o reexaminará. Se a lesão realmente se tiver tornado totalmente branca, de novo, o sacerdote declarará a lesão pura. A pessoa assim estará livre dessa impureza. As regras para o diagnóstico da tsaraat, que se desenvolve a partir de uma inflamação parcialmente curada, diferem um pouco das que se aplicam quando ela se desenvolve a partir da mancha branca. Esse tipo de tsaraat só pode desenvolver-se na carne de um indivíduo se houver uma inflamação de sua pele por causa de uma pancada ou doença, e a inflamação curar-se o suficiente para formar uma membrana. Se no local da inflamação parcialmente curada houver sobrado uma mancha branca de um dos 4 tipos que podem transformar-se em tsaraat, isto é, uma mancha branca como a lã, uma mancha branca como a membrana do ovo, uma mancha branca como a neve ou uma mancha branca como cal, e a mancha for uniforme branca ou branca com traços vermelhos, mas não tantos traços vermelhos que o façam perder a aparência branca. Ele será mostrado também ao sacerdote. O sacerdote o examinará de sua aparência, se sua aparência for mais baixa que a da pele, e de seus pelos originalmente escuros, se tiverem tornados brancos, o sacerdote o declarará impuro, pois a transmutação de pelos escuros em brancos indica que a mancha é a lesão de tsaraat, que irrompeu na inflamação. Porém, se quando o sacerdote examinar ela não contiver pelos recentes tornados brancos, e a sua aparência for, no caso de uma mancha branca como a neve ou branca como cal, mais baixa que a da pele, ou no caso de uma mancha branca como lã ou branca como a membrana do ovo, não mais baixa que a da pele, porque ela é mais escura que uma mancha branca como a neve ou branca como cal, o sacerdote o isolará por 7 dias. Se quando o sacerdote o examinar ao término da semana de isolamento, ela se estiver espalhado na pele, ou mesmo 2 de seus pelos anteriormente escuros houverem embranquecido, o sacerdote o declarará impuro, pois então estará claro que a mancha é lesão de tsaraat. Se a mancha branca como a neve ou outra houver permanecido no mesmo tamanho, não se tendo espalhado, ela é apenas a cicatriz da inflamação,
e o sacerdote o declarará livre dessa impureza. Não é necessário haver uma segunda semana de isolamento, diferentemente do que ocorre no caso de uma lesão que se desenvolveu em pele saudável. O surgimento de carne saudável dentro de uma lesão que se desenvolveu com uma inflamação não indica impureza, ok? Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da porção dobrada que nós temos essa semana da Torá, que é a 27ª Tazria e a 28ª Metsorá. Vamos a alguns comentários aí, após a leitura, né? Então, os nossos sábios dizem assim, Tazria, que é o nome da nossa primeira paraxá, literalmente ela significa ela fará crescer, que está ligado diretamente à questão da mulher dar à luz a uma criança. A primeira parte, então, da nossa paraxá aqui fala sobre a impureza ritual que incorre sobre a mulher em consequência do parto, né? E daqui para frente nós vamos ver outra questão, a impureza contraída por uma pessoa ou uma vestimenta acometida de uma enfermidade denominada Tsaraat, certo? Então, essa enfermidade, ela pode acarretar, e veremos no transcorrer da semana, como já vimos aqui no começo, no corpo físico. Ela também poderá aparecer nas vestimentas do enfermo e também na própria casa dele e no seu imobiliário. Nós vamos ver isso daí durante a semana. Então, a Tsaraat não é uma doença que existe nos tempos atuais. Então, essa enfermidade, ela não existe. Já faz muito tempo que não existe essa enfermidade, certo? Isso significa que o povo não está doente espiritualmente? Não. Se Deus permitisse que a doença espiritual do povo, né, não somente dos judeus como dos não-judeus, se manifestasse nos tempos atuais, misericórdia, não? Então, por isso, e também, né, ela não existe nos dias de hoje, nenhuma moléstia natural que já tenha sido algum dia conhecida pela humanidade. Então, essa enfermidade, Tsaraat, que se manifesta no corpo físico por causa de uma doença espiritual, por causa da arrogância, por causa da maledicência, fofoca e por aí afora vai, certo? Então essa enfermidade, ela não existe mais. E também não existe nenhuma doença que possa se comparar a essa doença de Tsaraat. Então, aquilo que diz aquele novo livro, o Novo Testamento lá, que chama lá os enfermos de leprosos, que eram isolados da comunidade para não contaminar, não transmitir a doença para as outras pessoas e por aí afora vai, é mais um fake news que tem ali dentro, certo? Tem nada a ver com a história. Então, dessa forma, não existe nenhuma doença que se possa dizer que é comparado a Tsaraat. Trata-se de uma afecção física resultante de modo direto e milagroso, de alguma falha espiritual. Então, é uma doença espiritual que se manifesta no corpo físico, naquele tempo, não sendo contraída por falta de higiene ou exposição a contágio físico. Então, essa doença de Tsaraat, ela não era contagiosa. E não tem doença nenhuma que possa se comparar a ela. Não esqueça desse detalhe. Não esqueça desse detalhe. Então, a Torá discute duas categorias de impureza, a espiritual e a ritual. A espiritual, que reduz e desfigura nossa sensibilidade ou receptividade da consciência divina. Porque hoje nós temos aí uma grande relutância de uma boa parcela da sociedade mundial que é a favor para que seja destruída a consciência divina.
que as pessoas não acreditem que de fato há um Deus acima de tudo e acima de todos, porque estão com uma doença espiritual violenta. Essa doença espiritual, ela traz a insensibilidade, ou torna as pessoas insensíveis à questão espiritual. Então, não se admire quando você fala de Deus para alguém e alguém só falta te enforcar vivo, né? Porque você está falando de Deus. Não estranhe. E a ritual é que nos proíbe de entrar no recinto do tabernáculo e de consumir alimentos consagrados. Então essa parte ritual aqui é aquilo que diz respeito explicitamente ao tabernáculo no deserto e o grande templo em Jerusalém. Ponto. O tabernáculo, o grande templo, Beit HaMikdash, não existe por enquanto. Essa dita cuja de doença também não existe e não tem nenhuma doença comparada a ela. Ninguém pode dizer doença X era a doença daqueles dias. Não existe isso. Tsaraat, aparentemente, para poder entender, né, as pessoas falam sobre a questão de sarna, no sentido de entendermos a manifestação na pele, mas não era sarna, não é sarna e não é qualquer outra enfermidade que possam dizer. Essa doença não existe mais, mas a doença espiritual, ela continua, porque tem muita gente doente espiritualmente falando, ok? Então, os dois tipos de impurezas discutidos nessa paraxá, a que acomete a mulher após o parto e a que acompanha Tsaraat, elas são exclusivamente de caráter ritual. Sem o templo, não se faz absolutamente nada. Ok? Outra coisa que os nossos sábios trazem para nós, com referência a essa, primeiramente, a paraxá Tazria, quando adentrarmos, né, na paraxá Metsorá dentro da semana, vamos falar mais especificamente sobre Metsorá, ok? Então, os nossos sábios falam que se uma mulher concebe e dá à luz, então o termo usado aqui, concebe, né, no hebraico é Tazria. Então, Tazria significa conceber. Está ligado diretamente no primeiro plano, a mulher que dá à luz a uma criança. Então, nessa paraxá também, depois de discutir essas leis, né, referentes à questão do parto, então aí nós temos sobre a questão da doença, uma doença sobrenatural, que é chamado de Tsaraat, né? Essa doença Tsaraat, nós temos aí os comentários dos nossos sábios, que falam sobre a questão de Tsaraat, mostrando para nós que, de uma forma assim, que dá para entender bem, é uma pessoa que tem uma pústula branca, uma coloração ou mancha na pele do seu corpo, suspeita de ser uma lesão de Tsaraat, né? Então, Tsaraat é uma aflição miraculosa da pele, né? Então, ela é uma manifestação na pele, no corpo físico da pessoa. Depois nós vamos ver nas vestes e nos imóveis da casa da pessoa. Então, nessa questão da Tsaraat, os nossos sábios dizem assim: é uma doença que afligia a pele e as posses de quem era cometido de Tsaraat, portanto, tudo que estava ligado à pessoa, desde as suas vestimentas pessoais, a sua própria propriedade, os seus bens, certo? Tudo era acometido deste mal, né? Simplesmente por causa da maledicência,
que no hebraico é conhecido como a expressão de Lashon Hara. Lashon Hara, que, traduzido de uma forma bem simples, para todo mundo entender o que é Lashon Hara, Lashon é língua, Hara, maledicência, ou você pode simplesmente dizer maldita, ou seja, uma língua maldita. Todo fofoqueiro, ele faz o uso da língua maldita. Toda pessoa que fala mal do seu próximo, ele está fazendo maledicência, fazendo Lashon Hara. Ele está colocando a sua língua para ser uma língua maldita, a uso do mal. Uma língua maldita é que lança maldição. E você não pode lançar maldição sobre o próximo, porque todo ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ah, você pode dizer, não, mas ele é perverso, ele é mau, ele é gente ruim mesmo. É coisa do cão mesmo. Mas você não pode fazer fofoca. Entendeu? Por isso o salmista diz assim, Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Você sabe o que significa colocar um guarda na porta dos lábios? Primeiramente, quem é o guarda que você está pedindo para Hashem colocar na porta dos teus lábios? Um anjo. O anjo, ele faz uso de um instrumento, uma espada flamejante. Então, quando o salmista está dizendo, Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios, é porque quando a minha língua sair além dos seus limites, que esse guarda corte. Lashon Hara, língua maldita, é a famosa língua comprida. Lembra daquela expressão que tem no nosso meio aqui brasileiro? Quando fulano morrer, vai ser preciso 2 caixões, um para o corpo dele e outro para a língua dele. Por que será que precisa a língua dele de um caixão? Porque a língua é tão grande que os 2 do mesmo caixão não cabem. Entendeu? Então é isso daí. Então cuidado quando você pede para Hashem colocar um guarda à porta dos teus lábios. O anjo com a espada flamejante, ele está ali, ó. Passou do limite. Continuando. À primeira vista, esses temas parecem contraditórios. Saraat é uma condição desagradável que requer total isolamento do comportamento judeu, tal como declara o Talmud. O sofredor de Saraat é comparável a uma pessoa morta. Como então isso pode estar conectado a Tazria, concepção e nascimento, que é a nossa Parashá Tazria, conceber, dar à luz a uma criança. E ao mesmo tempo, como pode uma pessoa cometida de Saraat ser comparado, declarado como uma pessoa morta? Nós estamos vendo vida e morte ao mesmo tempo. Então os sábios dizem, um princípio fundamental da filosofia judaica, os nossos sábios dizem assim, afirma que os castigos administrados pela Torá não pretendem prejudicar a pessoa em retorno pelo dano que ela causou, mas sim que o castigo é principalmente para o benefício do próprio transgressor. Isso porque o sofrimento causado por um castigo, ele limpa a alma, permitindo que ela se aproxime novamente de Deus, seja neste mundo ou no próximo.
Eu estou olhando o relógio, viu, Marli, Malu, Donária, que vocês falaram que não é para olhar o relógio. Estou olhando o relógio. A hora está avançando, certo? Vamos lá, vamos ver se a gente termina aqui rapidinho, ok? Ou seja, o que nós estamos enfrentando aqui? O que nós estamos nos deparando aqui nessa situação? Vida e morte, morte e vida. Ou podemos dizer, vida que nasce para uma novidade de vida, é o bebê. E aquele que está vivo, mas está morto, é um zumbi. Por causa da maledicência, por causa do Lashon Hara, a língua maldita, certo? Então aqui, os sábios, né, dentro da filosofia judaica, e a filosofia judaica ela é maravilhosa, mas não deixa de nos trazer aquela pintada de dor. Mas é a verdade. E a verdade, por mais que doa, é para o nosso bem. Não resta dúvidas isso. Por isso que nós temos o famoso ditado: a verdade a verdade é dura, a verdade dói, mas é para o nosso bem. Nós temos esse ditado popular, e ele está firmado dentro da Torá, esse ditado popular aí, certo? Então o que nós temos aqui? O castigo é principalmente para o benefício do próprio transgressor. O sofrimento causado por um castigo limpa a alma, permitindo que ela se aproxime novamente de Deus, neste mundo ou no próximo, após a morte. Então aqui nós temos algumas dimensões para que nós possamos aí realmente estar analisando, refletindo, certo? Ou seja, primeira coisa que nós temos que ter em mente: o castigo que nós falamos, o qual nós chamamos as adversidades, sofrimentos e angústias que nós passamos na nossa vida, que nós chamamos de castigo, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com isso: Deus não está nos castigando para o mal, para a nossa própria destruição, para a nossa morte. O castigo, ele vem para nos corrigir, nos purificar e nos aproximarmos mais de Deus. Nós conhecemos aquele famoso ditado popular, que bem conhecemos aqui no Brasil, que fala assim: quando uma certa pessoa está enferma, normalmente as pessoas dizem assim: essa enfermidade é para purificar a alma dela. Esse ditado é conhecido. Outro ditado que é conhecido no nosso meio: uma pessoa, por exemplo, que ela morre de uma enfermidade muito grave, ou de qualquer enfermidade, vamos dizer, né? Qualquer enfermidade que leva à morte é uma enfermidade grave, não resta dúvida. Qualquer pessoa que morre na consequência de uma enfermidade, ou uma pessoa que morre de uma forma dramática ou trágica, normalmente as pessoas comentam, falam assim: isto é para a purificação da alma dela, para que ela, após a morte, ela possa estar junto de Deus. Nós conhecemos esses ditados. E esses ditados têm fundo de verdade porque estão ligados na Torá, os 5 primeiros livros. E aqui nós estamos vendo, nessa paraxá, e vamos continuar vendo nessa porção dobrada da semana, Tazria e Metzorá, nós vamos ver essa realidade. Então, o sofrimento, a aflição, a angústia que muitas vezes nós passamos aí, na realidade não é um castigo. É uma forma de purificar toda a nossa personalidade, amadurecer a nossa vida espiritual e nisto fazer com que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Por isso que nós temos aqui na Aliá de hoje, no caso específico da mulher que deu à luz, após o seu período de 33 e 40 dias do menino, ou 66 dias e 80 dias após a dar à luz a uma menina, ela leva um cordeiro como oferta de elevação. Se não tiver posses,
ela pode levar um pássaro para oferta de elevação e também levar outro pássaro para oferta de pecado. E através disso daí, ela é purificada, é um ritual espiritual, ela já está purificada fisicamente, ritualmente, porque ela passou pelo mikvê, pela fonte de água, que é o ritual de purificação. Agora ela vai para o ritual religioso, espiritual, onde ela vai ter o direito de aproximar-se de Deus. Depois da destruição do segundo templo, tanto judeu como não judeu fazem isso ao mesmo tempo. Quando nós fazemos as nossas preces diárias, quando nós fazemos a nossa techuvá diária, arrependimento, retorno a Deus, quando nós fazemos a nossa tzedakah, doações, quando nós estudamos Torá, quando nós nos aplicamos a obedecer às 7 leis universais, nós estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Mas não significa que nós não vamos passar por certas dificuldades, enfermidades, aflições, angústias ou algo semelhante. Se Ele permitir, não esqueçamos disso. Não é um castigo para destruir. É um tratamento de Deus para as nossas vidas, para purificar a nossa alma e nos elevar mais na presença divina. Na maioria dos casos, continuando dentro da filosofia judaica, na maioria dos casos, a bondade existe dentro de um castigo que não é aparente a um espectador ou para a própria pessoa que está recebendo, entre aspas, o castigo. Com o sofrimento de Saraate, no entanto, fica claro que o castigo é de fato para um próprio benefício, pois tendo sido declarado ritualmente impuro, a pessoa precisa ficar em isolamento total. E assim ela logo aprende a não falar mais maledicência, simplesmente porque não há ninguém para falar com ela. Então vejam bem, amados, o isolamento, quando o sacerdote ele declara a pessoa impura e a isola, o isolamento não é para impedir a propagação da doença, porque ela não é contagiosa, primeiramente. Ela não é contagiosa, certo? E o isolamento faz com que ele fique isolado da comunidade. E ele, ao permanecer sozinho nesse isolamento, então ele vai ter que entrar em meditação, em reflexão. Por que eu estou aqui sozinho? Eu estou separado da minha família. Eu estou separado da minha comunidade. Por que eu estou aqui? Aí ele responde para ele mesmo. Porque só tem ele para conversar consigo mesmo e Deus. Então ele diz a Deus: Senhor, eu me submeto ao teu tratamento, porque é por minha culpa que eu estou nesse isolamento. É por isso que eu estou ritualmente impuro e fisicamente eu estou acometido deste mal. Porque eu cometi Lashon Hará, eu cometi fofoca, maledicência. Dentro da maledicência, amados, existe aquela questão que Salomão fala em Provérbios, que tem 6 coisas que aborrece a Deus, mas tem uma 7ª coisa que ele abomina. É exatamente a maledicência. Sabe o que é maledicência? É praticar animosidade. É colocar uma pessoa contra outra pessoa. Como que isso acontece? Uma pessoa chega para você e diz assim: ô fulano, sabe aquela pessoa lá, X? Aí você responde: sim, sei. Então, você conhece ela, né? Sim, conheço. Você não imagina o que ela fez. Aí você diz assim: hã?
O que ela fez? Você caiu na armadilha. Você caiu na armadilha da língua maldita. Você caiu na armadilha da fofoca. Você caiu na armadilha do Lashon Hará, da maledicência. Então a pessoa que está sendo o instrumento da língua maldita, da alma animal, ela viu que você caiu, o que ela vai fazer? Então, menino, então, menina. Aí começa a falar um monte de coisas. Aí num determinado momento, ela fala, e você continua com seu ouvido de jumbo, o seu ouvido de elefante, e ela continua com aquela língua comprida que entra dentro da tua orelha, vai até dentro do teu ouvido, e depois essa língua vai até dentro do seu cérebro e te domina completamente. Aí são dois que estão praticando maledicência. Aí ela pega mais um pouquinho só. Você não imagina o que aquela pessoa falou de você. Aí você fala assim, puxa vida, eu tinha aquela pessoa em tanta estima. Eu conheço ela há tantos anos, a família dela. Sempre achei aquela pessoa muito amiga minha, muito amiga da minha família. Ela falou isso de mim por causa do Lashon Hará. E você deu ouvidos. Uma amizade de décadas termina assim. Você acha que Deus está errado em de permitir o Tsaraat para corrigir aquela alma? E o corpo físico sente os efeitos da língua maldita. Não temos Tsaraat hoje. Mas isso não significa que não há consequências da violação do mandamento. Porque o Lashon Hará está também implícito dentro das 7 leis universais para os não-judeus. E os não-judeus têm uma característica que gosta de fofoca. E é perigoso. É muito perigoso isso. Por isso, nós, Bnei Noach, nós temos que tratar com seriedade a nossa vida espiritual, para evitar consequências trágicas na nossa vida. Na nossa vida. Então, por isso, amados, quando alguém chegar para você, seja quem for, pode ser a pessoa que você mais ama na vida, e ela começar com Lashon Hará, fala para ela, pelo amor de Deus, pare, não continue. Eu não quero mal para você, eu não quero mal para mim, eu não quero mal para a tua família, eu não quero mal para a minha família. Isso se chama Lashon Hará, isso se chama língua maldita. Para, pelo amor de Deus. Porque se você continuar, eu vou dar as costas para você. Eu não vou te dar ouvidos. A nossa conversa encerra aqui. Seja quem for, não permita que isso adentre aos teus ouvidos, ao teu cérebro. Não permita que isso adentre dentro da tua casa espiritual, que é a tua alma, e muito menos dentro do teu lar. A boa educação se aplica com aqueles que dão boa educação. Aquele famoso ditado, é respeitado quem se dá o respeito. A sua vida, a sua casa, a sua família não pode servir nem de privado e nem de pinico para quem quer que seja. Seja radical. É para o teu bem e é para o bem daquela pessoa também. Porque se ela
entender a tua mensagem, ela vai falar: meu Deus do céu, que desgraça que eu estava levando para aquela pessoa e para mim também. Ó, vou pôr um zíper na boca antes que o anjo, o guarda da boca, passe a espada flamejante na nossa língua. Assim, o caso do sofredor de Tzaraate, nós entendemos que também em todos os casos, até mesmo onde isso é menos aparente, os castigos, entre aspas, da Torá, têm por objetivo ajudar o transgressor a corrigir seu comportamento e começar uma nova vida livre de suas faltas anteriores. E é por isso que nossa paraxá, chamada Tazria, em referência à concepção e ao nascimento, para nos ensinar que, assim como no caso de Tzaraate, todas as punições da Torá pretendem ajudar a pessoa a ter um renascimento espiritual em sua vida, corrigindo seus erros do passado e começando uma nova existência. Essa é a mensagem no começo da paraxá, o nascimento, e logo em seguida a doença, que é comparado como uma pessoa que está morta. E essa mensagem que Deus nos mostra no princípio dessa paraxá é exatamente esta. Deus quer nos ajudar para que nós tenhamos vida e não a morte. Então, por isso, que nós possamos refletir sobre isto, corrigirmos os erros do nosso passado e aproveitar a oportunidade que Deus dá a cada um de nós, começando uma nova existência, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, à luz do nosso irmão mais velho, o povo judeu, à luz dos nossos irmãos não judeus, para uma boa vida com shalom e bem-estar. Que Hashem dê graça a cada um de nós. Hoje à noite nós temos a primeira noite de Rosh Chodesh do mês de Iyar, e amanhã à noite literalmente adentramos no primeiro dia do mês de Iyar. E na nossa aliá de amanhã nós estaremos trazendo aqui algumas coisas referentes ao mês de Iyar, ok? Shalom, shalom, até amanhã, à tarde com a Torá.